Boa tarde a todos, bem-vindos à super live de limpeza de estofados e têxteis. Meu nome é André Fernandes e hoje a gente vai falar sobre esse procedimento de limpeza de estofados e têxteis na utilização dos produtos da Renco e os equipamentos da Bralimpia. Bom, dando sequência, aos webinars e transmissões de conteúdo que nós começamos lá em março, falamos sobre vários segmentos. A Renco Químicos e a Bralimpia Equipamentos vem no dia de hoje apresentar conteúdos técnicos e informações sobre esse segmento da economia que tem crescido tanto nos últimos tempos, que muitos profissionais enxergaram nesse segmento uma forma de renda, de trabalho. Muitos autônomos entraram nesse segmento para ali buscar um novo foco, que é a limpeza de estofados e têxteis, Temos participado de vários grupos no Facebook, no WhatsApp. Diversos grupos reúnem profissionais e a gente tem percebido muitas dificuldades, muitos se dando muito bem, alguns às vezes até quebrando a cara e não conseguindo desenvolver tanto nesse segmento. E às vezes abandonam, e vendem máquinas. Então, causando prejuízo, porque você comprou a máquina, tem que vender a máquina. Então, como fabricantes que somos e cumprindo o nosso objetivo, que é sempre colocar ao lado dos nossos clientes, dos nossos usuários, vamos apresentar um conjunto de informações importantes sobre esse segmento, os produtos, os equipamentos, o que a gente encontra no dia a dia. E a gente vai abrir também para perguntas pertinentes que serão respondidas no final dessa live. Então o conteúdo vai ser técnico específico para o segmento de estofados e têxteis. Bom, vamos lá. Como eu disse, tem muita gente entrando aí nesse conteúdo ao vivo. Meu nome é André Fernandes e a gente vai falar aqui sobre uma coisa que é limpeza de estofados. Eu sempre tenho que começar com uma pergunta que não pode faltar jamais, porque faz parte da nossa especialidade, que é essa pergunta que eu faço em todos os meus treinamentos, por mais às vezes redundante que seja, eu tenho que fazer ela. O que é limpeza? O que você entende por limpeza? E eu escuto várias respostas, que limpeza é algo bom, que limpeza é bem-estar, que limpeza é saúde. Aí às vezes eu falo, não, um pouco menos. O que é limpeza na forma mais sucinta e mais simples possível? Seria não a definição no dicionário, uma definição que qualquer um conseguisse explicar. Limpeza é remover a sujidade sem alterar as características do local. No nosso caso aqui hoje, que são tecidos, isso é muito importante. Eu já vi muita gente limpar um sofá e ele mudar de cor. Então por quê? Porque usou o produto errado, usou o equipamento errado, ou então o sofá ele era brilhoso e agora é fosco. Ou pior, o sofá ele agora não tinha uma mancha e agora ele tem uma mancha. Então o sofá, o tecido, o estofado, o têxtil, ele tem que ficar como ele era antes da sujeira. E não como ele era antes quando você chegou, Você tem que remover a sujidade e a limpeza ela tem que ser praticamente imperceptível. Se mudou muito a característica da superfície, não foi feita uma limpeza. Você alterou a superfície. E isso não pode acontecer. Isso limpeza, tá, gente? Impermeabilização, aí você altera a superfície de propósito. A gente vai falar disso também hoje. Ok, limpeza é isso, remover a sujidade sem alterar as características da superfície do local que foi limpo. E o que é sujeira? Que é o nosso maior inimigo. Eu falo no modo geral, não tipo de sujeira. Porque você tem tipo, você vai ter líquido, você vai ter sólido, você vai visível, invisível, orgânico, inorgânico, sintético. Ele tem vários tipos de sujidade. Mas o que é sujidade de forma geral? Sujidade é tudo aquilo que está em um local e não pertence àquele local. Então, eu tenho ali, em cima daquela fibra, em cima daquele tecido, em cima daquele carpete, algo que eu preciso remover. Isso é sujeira. Às vezes é fácil, às vezes é só aspirar. Às vezes é mais difícil, às vezes eu preciso de umidade, às vezes eu preciso de alcalinidade, às vezes eu preciso de temperatura. E aí que a gente vai chegar nesse ponto aqui, que os processos. A gente já falou que é limpeza, mas nos dias de hoje, com a pandemia, a gente tem escutado muitas coisas, muitos procedimentos, E a gente vai falar um pouquinho disso aqui, bem sucinto, de forma bem simples. Primeiro a gente tem a limpeza, que é remover a sujidade, como eu disse. Depois aqui,
não em ordem de importância, mas seguindo aqui a minha seta, empiricamente dizendo o que é maior, né? Ou o que o modo comum as pessoas entendem como o mais profundo, né? A limpeza, depois a desinfecção. A desinfecção é o quê? Eliminar as bactérias, principalmente as bactérias que causam doenças, que é o nosso maior inimigo, né? Que possam causar doenças respiratórias, no nosso caso aí, os vírus, eles estão abaixo das bactérias. Então, se mata a bactéria, o vírus, teoricamente, está sendo eliminado também, né? Além da desinfecção, a gente tem a sanitização, que a gente usa essa palavra aí mais para ambientes, nem tanto para superfícies fixas, mas um ambiente geral a gente sanitiza. Mas o nível, tanto que a palavra, o dicionário, fala de sanitização e desinfecção, é muito próximo, né? Desinfecção é eliminar as bactérias que causam doenças, sanitização é diminuir o nível de bactérias até o nível saudável, ou seja, saudável quer dizer que elas não causam doença. Então a apresentação das duas palavras é muito próxima. Eu poderia colocar uma do lado da outra aqui em importância, que não teria problema. E eu tenho acima disso esterilização. O que seria esterilização? Não é o nosso caso, tá? Você não vai esterilizar o sofá. Esterilizar é matar todas as formas de vida. Poros, endoesporos, acima, que são maiores que bactérias, tem mais camadas celulares, são micro-organismos que não causam doenças, mas podem estar ali naquela superfície. A gente usa isso mais para material cirúrgico, né? A gente precisa de temperatura, pressão, autoclave, né? Não é o nosso caso, mas é importante estar aqui nesses processos para você não falar para o seu cliente que você vai esterilizar o sofá dele, ou às vezes o cliente fala, você vai esterilizar meu sofá? E você fala, vou. E não vai, tá? Não vai conseguir chegar nesse nível. Existe uma palavra também que eu acho muito bonita, que é asepsia, tá? O que seria asepsia? Eu já vi até gente falar, vou fazer a asepsia dessa mesa aqui. Na verdade, não, você não vai fazer a asepsia dessa mesa. A asepsia é o que a gente tem batido tanto na tecla nos últimos meses, que é a limpeza das mãos. A limpeza, eliminar as bactérias, os micro-organismos, os vírus das mãos. Isso é asepsia. O asseio corporal é tomar banho, escovar os dentes, também é asepsia. Então a asepsia é sempre de matéria viva. Então cuidado, a asepsia é sempre para as mãos. Por que eu coloco a asepsia separado? Na verdade, ela é a base de tudo. Não adianta o seu funcionário lá com o melhor produto, ou você fazer a limpeza com o melhor produto do mundo e as suas mãos estarem sujas. Você vai ser o primeiro a contaminar aquela superfície, você vai ser o primeiro a contaminar aquele ambiente. Por quê? Porque é assim que a gente carrega as bactérias e os vírus, com as mãos. Então é muito importante entrar, sair, colocar luva, saber calçar a luva, tirar a luva, higienizar a mão mesmo depois de ter tirado a luva. Esse procedimento, não usar a luva de qualquer forma, né? Esse procedimento é muito importante para você não estar carregando micro-organismos. E toda vez que alguém abre a porta da sua casa para um prestador de serviço, uma limpeza de sofá, tudo que ela não quer é alguém que está levando vírus, levando bactéria, levando contaminação. Ela quer alguém que vai levar saúde, bem-estar, limpeza e deixa ali o sofá dela melhor do que estava antes. Então é importante. Uma palavra que não está aqui é a higienização. O que é higienização? A higienização engloba a limpeza mais a desinfecção, que é um processo que tem que ser respeitado. Limpar e desinfetar. Porque às vezes, eu limpei e não desinfetei. Às vezes você usou um limpador que não tem poder bactericida, virucida, acaricida. Então a bactéria, o ácaro vai continuar ali. Então você não fez um processo completo, você só limpou. Para limpar e desinfetar, eu preciso de um produto que tem ação desinfetante, um produto em ação de limpeza e um produto em ação desinfetante. São processos que muitas vezes você vai fazer separado, mas se você tiver um produto que limpe e desinfete, vai fazer as duas funções ao mesmo tempo. Lembrando que todo o processo para eliminar a bactéria, eu preciso do tempo de 10 minutos de contato na superfície. Isso é muito importante. Por isso que nosso próximo passo aqui é falar o que é necessário para a limpeza, que a gente fala em todo o webinar aqui, em todo o treinamento, que é o ciclo de Skinner. E aqui até ele tá com outra cara, que eu uso esse aqui até para lavanderia, porque têxtil, né? A gente puxa muita coisa da lavanderia aqui. O que eu preciso? Eu preciso de ação química, eu preciso de ação mecânica, eu preciso de ação térmica, da temperatura, e ação temporal, tempo de ação do produto.
É muito importante eu ter tudo isso aqui em mãos. Primeiro, ação química. Qual é o químico universal para limpeza? Eu pergunto isso sempre. Muita gente fala que é o detergente, que é o limpador, que é o cloro, que é o peróxido. O químico universal para limpeza é a água. Sem a água você não faz limpeza nenhuma. Você precisa da água. A água é o veículo, a água que vai transportar a sujidade, tirar a sujidade da superfície. Então é muito importante. Ah, André, mas eu tenho um produto aqui que não precisa de enxágue. É porque tem mais água do que matéria-prima ali. Então ele já é o enxágue, ele é embutido. Então não se iluda se o produto diz que não precisa de enxágue, porque ele já é um produto diluído, teoricamente. Tá? Então a ação química, principalmente o produto aí, a água, aí você vai ter vários produtos, a gente vai falar deles, mas eu preciso ter a água como base dessa limpeza. A ação mecânica, que muita gente vai associar a esfregar, né, a fazer ação, o vigor físico, não é só isso, é a técnica. Não adianta eu ter só muita força, ter a melhor escova, usar uma, por exemplo, que a gente não indica, mas o pessoal usa muito a politriz, né? Ou então tem gente que não compra uma politriz, compra uma furadeira, coloca um dimmer, diminui a rotação da furadeira e esfrega o sofá colocando ali um adaptador para esfregar o sofá. Esse tipo de mecanismo, ele é muito prático, ele é muito funcional na questão de autonomia, fazer um sofazão, fazer um colchão rápido. Só que ele é muito perigoso. Você pode destruir a fibra, destruir o equipamento, no caso, o sofá, o estofado, o colchão do seu cliente. Então, de regra, nós falamos não utilize, porque você pode achar que uma estrutura de um tecido está muito boa e às vezes não está. Eu vou até mostrar aqui a fibra, especificar, exemplificar e o porquê, a questão da esfregação, o sentido da esfregação, como a politriz ela trabalha girando, é muito temerário ela pegar um fio ali e puxar. E a ação mecânica, até você perceber que ela puxou um fio, até você soltar o gatilho, às vezes é tarde demais. E o cliente não vai querer que você costure o equipamento, o sofá, o colchão, ele vai querer novo. Então vai ser um baita prejuízo, né? Muita gente ainda usa, muita gente tem usado para ganhar tempo, em vez de demorar 2h30, 3 horas para limpar um estofado, fazia 1 hora. Sim, só que fique avisado que é perigoso e pode acontecer aí um acidente. Então, nesse caso, a gente indica a escova manual, uma escova que tem uma cerda apropriada para o tecido, porque na escova você sente o peso, você sente a fibra se mexendo, você sente o que é trama, o que é urdume e por que eu posso esfregar mais ou menos. Eu vou falar disso também e como eu vou fazer isso, eu até vou mostrar aqui como foi feito, tem um vídeo exemplificando isso. A ação de temperatura, ação térmica que eu coloquei aqui, muita gente acha, André, eu vou usar água quente no produto. Muitas vezes a gente indica que você até utilize água quente, esquente a água e dilua o produto na água quente. Então não vai esquentar o produto, você vai esquentar a água e vai diluir o produto em água quente. Qual a temperatura? 60 graus. Acima de 60 graus você vai estar perdendo eficiência, principalmente no peróxido de hidrogênio. Por que eu falo isso? A gente utiliza muito água quente em lavanderia profissional e é muito eficiente porque você consegue ativar a ação alvejante do peróxido de hidrogênio utilizando água quente. Então muitos técnicos que já fizeram treinamento, que vieram até nós, que já têm utilizado essa técnica, ou esquentando a água, pedindo para o cliente esquentar a água, ou utilizando uma resistência própria para balde, para esquentar a água, e você vê quanto você, aumentando a temperatura, você ganha, diminuindo o tempo, a ação temporal vai ser menor, porque você aumentou a temperatura. Lembrando, não é só aumentar, até 60 graus. Então você vai ter que ter ali um limite de 60 graus, porque acima disso o produto volátil vai começar a perder eficiência. Então, até 60 graus é uma temperatura interessante. Eu falo isso que o pessoal do sul sofre muito com a questão da temperatura, porque é mais frio, eu falo do sul, mas várias regiões do Brasil é mais frio, o produto fica até mais grosso, mais denso, a sujidade fica mais junto, as moléculas ficam mais grudadas uma na outra no frio. Quando você emprega calor, elas dilatam, o detergente consegue entrar com maior facilidade na fibra do tecido. Então lavar com água quente sempre é mais eficiente, né? Lembrando, quente, não é fervendo,
até porque se for uma fibra natural, você tacar água quente em cima dela, essa fibra pode contrair e encolher. Então 60 graus é uma temperatura que dá para trabalhar tranquilo. E né, a ação de tempo, que eu falei já, de deixar o produto agir. Às vezes você deixar o produto agir 5 minutos a mais, 10 minutos a mais, vai fazer uma diferença gigante. Porque você vai esfregar menos, porque deixou o produto agir, e na hora de extrair você vai ter ali uma eficiência muito maior. Prosseguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre pH, o pH dos produtos e quanto isso é importante para fazer a limpeza, né? E depois, às vezes, posteriormente, fazer a impermeabilização. Vai ter casos que as pessoas prestam também esse serviço de limpeza e impermeabilização de estofados. E o pH é muito importante nesse quesito aqui. Então, o que é a escala de pH? O que é o pH? Até brinco, né? O pessoal fala, eu pergunto assim, o que é pH? Eu já falo e respondo assim, gente, não é Paulo Henrique. pH é o potencial hidrogeno ou potencial de hidrogênio. Vai determinar se uma solução ela é ácida, se ela é neutra ou se ela é alcalina. Tudo na natureza tem um pH, o nosso suor, nosso cabelo, nosso sangue. E os produtos, isso é como o funcionamento deles vai ser determinado pelo pH que ele tem. Então, como é que funciona essa escalinha de pH? Ela sempre vai de 0 até 14. Eu falo sempre vai de 0 até 14 porque eu já vi gente lendo o FISPIC, que é a ficha de segurança de produto químico, e às vezes a FISPIC está assim, pH 12 a tantos por cento. E aí a pessoa acha que o pH é essa porcentagem, de 70%, por exemplo. pH 12, 70%. Ah, então o pH é 70? Não. A concentração do produto é 70, o pH é 12. O pH sempre vai ser de 0 até 14. E pode ser decimal, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, até o 2. E aí sim, pode ser duas casas decimais. Vai ser sempre uma variável, depende de como você vai estar medindo esse pH, né? Então, como é que funciona a questão do pH no produto químico, no produto de limpeza, no geral, tá? Essa tabela eu uso ela pro geral, não só pro estofado. Pro estofado ela vai me dar um norte, né? Onde eu utilizo o produto com o pH ácido? Eu uso ele na sujidade inorgânica. E aonde eu uso o produto alcalino? Eu vou utilizar na sujidade orgânica. O produto neutro é a limpeza mais leve, a limpeza do dia a dia. Aí eu uso o produto neutro, né? Então, o que é sujidade inorgânica? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Sujidades inorgânicas: terra, ferrugem, mancha d'água, remover cimento, né? A gente usa produto ácido, né? W inox e alumínio, como eu falei, essa tabela é geral, não é só para estofado. Incrustações naturais, tudo aquilo que é causado pelo tempo, aí eu utilizo o produto ácido, ele vai ter uma eficiência muito maior para remover. Às vezes o cara pega um produto pode ser muito forte, mas se você está tentando tirar, por exemplo, uma sujidade inorgânica com um produto muito forte e esse produto alcalino, não vai fazer nem cócega, não vai ter ação. Por quê? Porque é totalmente o oposto, não vai ter eficiência nenhuma, não vai funcionar. Então, isso é importante entender, principalmente, o que sujou para saber qual produto vai limpar. E o produto alcalino nós utilizamos em sujidades orgânicas. Aí a maioria das sujidades estão desse lado aqui, que é gordura, óleo, vegetal, animal, sangue, proteína, fezes, urina, tudo aquilo que vem do ser vivo, ele estando vivo ainda ou não, a gente considera como orgânico. Esse lado do orgânico também vai ter orgânico / sintético, porque vai ter algumas sujidades sintéticas que eu vou ter que utilizar produtos alcalinos para remoção. Então, entender sempre esse mecanismo aí para poder utilizar o melhor produto. No tecido, 90% da sujidade você vai utilizar um produto alcalino, ou você vai usar um produto que tem uma ação alvejante diferente. Então, essa regra é uma regra até a página 2. Tem as suas exceções e a gente vai chegar nelas aqui também hoje. Então, lembrando, sujidades inorgânicas nós utilizamos produtos ácidos, e sujidades orgânicas nós utilizamos produtos alcalinos. O dia a dia, a limpeza leve, nós utilizamos produtos neutros, né? Lembrando que, né, tudo isso depois vai ser precedido aí pelo enxágue. Tipos de sujidade, eu coloquei alguns exemplos aqui e como a gente vai cuidar delas, como a gente vai tratar delas. Não somente o pH, mas a espécie o pH, ou se ela é orgânica, se ela é inorgânica, se ela é sintética, mas a espécie da sujidade. Primeiro, por solubilidade em água. A gente vai ter açúcares, sais, cloreto de sódio, suco de fruta, alguns corantes, né? Eu vi muito sofá, a galera
derrubar moeba, derruba massinha, derruba refrigerante, derruba de tudo. Então a gente vai falar sobre esse tipo de sujidade aqui. Esse tipo de sujidade é tranquilo, né? A gente consegue remover com água, como diz aqui, por solubilidade em água. A água já faz todo o processo mais rápido, né? Claro que a gente coloca o produto, às vezes a gente vê tudo muito sujo, já vai com o produto, mas aqui só a água já resolveria se fosse esse caso aqui. Agora, por exemplo, por emulsificação, como é que a gente vai tirar uma sujidade por emulsificação? São os óleos e as graxas, né? Necessidade de tensoativo e temperatura. Eu coloquei uma camisa aqui com graxa de oficina, né? Mas quem aqui já não viu, a pessoa chega com a calça suja, de graxa, e senta no sofá. E aí é um problema para você tirar. E aí você vai ter que fazer um processo de emulsificação. Você vai precisar de tensoativo, de temperatura, para facilitar. Ah, André, só com o produto alcalino eu vou remover? Vai remover com a temperatura, você vai conseguir fazer essa emulsificação muito mais fácil. Então, gordura e óleo, a gente faz esse processo de emulsificação. No caso a saponificação, já é uma gordura de origem animal e vegetal. Necessidade de alcalinidade, temperatura e ação mecânica. Então, o azeite é um exemplo bem clássico. Já vi gente tacando talco no sofá para tentar sequestrar ali. É uma ação mecânica, né? Para tentar tirar o azeite. Quando é novinho, acabou de cair, é fácil. Mas quando cai, faz muito tempo que está ali, você vai precisar desses processos aqui, a saponificação, que a gente fala que é o processo que mais que um sabão, né? Que é quando a gordura, o detergente, vai fazer mais uma ação de sabão do que de emulsificação, né? É um pouco diferente a mecânica, mas vai remover aí a gordura vegetal, o animal, utilizando aí a temperatura e a ação mecânica, ou seja, vai ter que esfregar ali para tentar trabalhar ali na fibra do tecido e tentar soltar com mais facilidade a gordura. Porque a ação mecânica aqui é importante por conta disso, né? Tem que sequestrar, tem que puxar a gordura, que ela é pesada, então ela é mais densa, então ela vai entrando dentro do tecido. Se você não tomar cuidado, você vai jogar lá para dentro em vez de puxar ela, né? Coloquei aqui o exemplo da pizza, né? O clássico, né? Que todo mundo come pizza no sofá, né? Então acontece bastante isso aqui. Eliminação física, que é o primeiro processo. Você pega uma limpeza, o primeiro processo às vezes ali é aspirar, tirar a fuligem, a poeira. Às vezes você só aspirando não vai tirar, aí eu vou precisar utilizar a alcalinidade, a ação mecânica para remover essa eliminação física. É uma coisa mais fácil de tirar, apesar de ter que utilizar a alcalinidade também. Então, o que vai ser mais trabalhoso vai ser alguns tipos de sujidades sintéticas também, né? Por exemplo, aqui, descoloração, né? Que aqui já entra um perigo aqui, que é o que a gente mais tem dificuldade, vários processos de limpeza de estofados, colchão principalmente, acontece, pigmento, né, como eu falei, a moeba, massinha, algumas são inofensivas hoje, são todas à base d'água, mas tem algumas coisas mais pesadas, e aí você tem um trabalho muito maior para tirar, e às vezes, dependendo de quanto tempo aquilo caiu no estofado, no tecido, você vai ter uma dificuldade maior. Eu coloquei aqui medicamento, a clorexidina. A gente traz esse exemplo, essa expertise que a gente aprendeu na lavanderia. Lavanderia hospitalar tem muita clorexidina, que é um medicamento, passado em ferida, passado em vários procedimentos. Só que a clorexidina, ela tem hoje no protetor solar. Então é muito comum, a pessoa pode chegar em casa, protetor solar, também tem clorexidina na maquiagem, a pessoa pode chegar ali e sentar, deitar, esfregar ali a pele com a clorexidina. É claro, uma carga muito menor do que tem no medicamento, e ali manchar o sofá. E o que acontece? A clorexidina, ela é uma mancha que no medicamento, no caso do medicamento, ela é transparente, ela é invisível, você não vê ela. Mas no processo de lavanderia, você está lá lavando, e aí você não sabia que tinha a mancha de clorexidina. E aí você utiliza um produto, por exemplo, o cloro, que é o desinfetante mais utilizado no mercado aí, e é um dos alvejantes mais utilizados no mercado doméstico. E acontece, o cloro, quando ele bate na clorexidina, ele revela uma mancha. E a clorexidina de transparente, ela fica marrom. E, gente, depois que ela ficou marrom no tecido, só tem um jeito de tirar. Quem já trabalhou na lavanderia, quem já viu uma lavanderia profissional sabe, só sai com a tesoura. É verdade, só cortando o tecido, não tem como. Ah, André, e se eu tirar ela antes de revelar? Aí
você salva o tecido. Você consegue remover. Para isso eu uso o peróxido de hidrogênio, eu uso o peracético, no caso da lavanderia. Então por isso que é temerário utilizar cloro na limpeza de colchões. Inclusive um dos grupos que eu estava no Facebook, eu estava lendo uma discussão, que às vezes eu prefiro mais ler do que falar, né? Pra gente poder entender o que está sendo feito. E às vezes o cara pegou uma limpeza de sofá, não tinha produto, e aí ele pegou lá o cloro doméstico, o alvejante doméstico que ele tinha em casa, e foi lá limpar o estofado da cliente. O cloro, ele é muito oxidante, ele pode estragar a fibra. Só que, por exemplo, você pegou um colchão, com exemplo aqui de medicamento, alguém que estava acamado, ficou muito tempo ali no colchão, e ali caiu cloroxidina. Você não sabe que tem cloroxidina porque não dá pra ver. E aí você vem e taca cloro. Ou seja, você vai estragar o colchão para sempre. E isso acontece, tá, gente? Ah, nunca aconteceu comigo, eu nunca ouvi ninguém falar. Eu tô aqui para alertar, porque pode acontecer. Fora que você está usando um produto cloro doméstico, é muito temerário isso. Além de tudo, você está pagando mais caro. Porque se você fazer uma comparação, o alvejante, o cloro, para você fazer esse processo de colchão, você não está sendo inteligente. Então, quando alguém contrata um processo de limpeza profissional, para limpar o estofado, limpar o colchão, ele quer que alguém vá lá profissional. Senão a pessoa vai olhar lá para cima, ele está usando cloro. Cloro eu também poderia estar usando, pegaria meu aspirador aqui de líquido e poderia estar fazendo. Então, a forma com que você se apresenta para o cliente usando um produto doméstico, e um produto doméstico que pode destruir o colchão dela, é muito temerário. Então, não é porque eu quero vender produto, utilize produtos profissionais. Para você não correr esse risco. Tenha essa ciência aí que você pode estar estragando se você utilizar o cloro, principalmente colchão, por conta da cloroxidina, né? O vinho também você consegue remover com peróxido, outras coisas. O sangue ele tem duas apresentações. O sangue novo ele está mais vermelhado ali por conta da hemoglobina, mas quando você tem um sangue mais velho, ele começa a ficar amarelado. E aí você tem uma presença de ferro muito maior, e aí às vezes você vai ter que usar um pH mais baixo, como eu mostrei na tabelinha anterior ali, para trabalhar e conseguir extrair esse sangue ali do tecido. Então é importante se atentar a isso aqui. Nesse caso a gente vai fazer uma eliminação por oxidação, destruição da mancha. E aí, em vez de usar cloro, o peróxido de hidrogênio vai ser muito mais barato, muito mais eficiente. Eu vou gastar centavos ali para fazer o processo de limpeza do sofá, do estofado da cliente, do cliente, não vou danificar, porque aí nesse caso ele é próprio para esse tipo de atividade. Continuando aqui, exemplo aqui de uma mancha de cloroxidina. Essa mancha de cloroxidina revelada, né? Depois que ela revela, ela fica amarela assim. Na lavanderia a gente utiliza, como eu falei, o ácido peracético, o peróxido de hidrogênio ativado, e aí você consegue remover esse tipo de sujidade. Aqui manchou, esquece. Não tem o que fazer. Aqui, ó, tá vendo? Não parece que não tem nada. Você colocou... Ah, André, que pano horrível. Você compressa, tá, gente? Compressa em hospital, ele é assim mesmo. Tem essa aparência mesmo de pano de chão. Aqui, no caso, que a gente também vai ter que fazer oxidação da mancha. Aí, o sangue. Esse antes e depois foi feito com o peróxido de hidrogênio com o ativador alcalino. Esse processo de lavanderia ele é feito um pouquinho diferente, mas aí ó, você vê uma carga de sangue gigantesca, né, de centro cirúrgico, a gente consegue remover esse tipo de mancha. Essa foto no hospital lá no estado do Pará, no sul do Pará, Redenção. E outro tipo de mancha que a gente vai precisar remover por reação química, que são metais insolúveis, sais de dureza. Um exemplo maior disso aqui é o ferrugem. Já pegaram sofá com ferrugem? É raro. Eu nunca tinha pego. E quando foi recentemente agora, eu peguei um colchão que eu achei na rua, que eu peguei na verdade justamente para isso, para pegar um colchão no pior estado possível, para fazer uma limpeza completa e deixar ele o melhor possível, que é o que a gente chega, que é o que vocês devem tentar fazer quando chega no cliente, chegar no melhor resultado possível no menor tempo, né? Para o cliente ficar feliz. E aí eu peguei um colchão na rua e ele tinha mancha de ferrugem. E a ferrugem, ela também dá para remover? Dá. Só que tem que ser uma coisa bem específica, eu vou mostrar aqui. É bem raro acontecer, mas também vamos falar aqui, aproveitar esse conteúdo aqui importante de hoje. Bom, identificação do tecido. A gente tem que sempre identificar qual é o tecido, né? O tecido ele tem etiqueta, a roupa, no caso da lavanderia a gente consegue olhar lá qual temperatura eu posso empregar e tal. E tem sofás que tem essa etiqueta, tá? É raro, nem todos têm, tem muito sofá que não tem informação nenhuma. Tem informação que tem cliente que você chega e fala assim, que sofá é esse? E ele não sabe qual é o sofá,
Então, a gente vai até mostrar alguns aqui, mas é sempre bom olhar que quando tiver essas informações, às vezes, quando não pode utilizar o alvejante, quando pode usar a temperatura e tal, a gente usa mais em lavanderia, mas é uma dica que é importante sempre identificar o tipo de tecido. Tipos de tecido, gente, como vocês podem ver nessa tabela aqui, existem vários tipos de tecido. Natural, sintético, artificial, vegetal, animal, mineral, celulósico, proteico. Tem um monte de tipo de tecido diferente. Colchões, então, hoje tem de fibra de bambu, de sisal, de vários tipos. E é bom a gente estar atento a identificar. E como profissional, nós temos que ser especialistas. Às vezes você chega no cliente, que tecido é esse? E o cliente não sabe. Você, às vezes, pode chegar e falar, não, esse é bambu. E ele, nossa, não sabia que era bambu. E você me falou agora, tô sabendo agora que meu colchão é bambu. Mas, isso como profissional, ele já vai te olhar de outra forma. Essa pessoa sabe o que está fazendo, conhece o seu trabalho, então eu estou entregando na mão da pessoa certa. Eu coloquei aqui alguns tipos de fibras naturais, algodão, sisal, cânhamo, coco, linho, juta, bambu, junco, isso tudo aqui vira tecido, gente. E tecido bom, de qualidade e que você tem que ter cuidado, porque se você aplicar muita alcalinidade, você pode ali, às vezes, queimar esse tipo a gente fala que queimar fibra, distorcer a fibra e desestabilizar totalmente o tecido, estragar o tecido, trazer uma queima química sobre o tecido. Então é importante identificar. Tecidos naturais animais, eu coloquei lhama, ovelha, iaque, cachemir, né? Tudo isso aqui também vira tecido natural. Tomar cuidado, o natural, geralmente a gente também vai trabalhar com produto neutro para facilitar e não migrar a cor. Quando você tem mais de uma cor, é importante você identificar. Quando a gente fala de tecido sintético, uma forma muito fácil de identificar o tecido sintético são as cores. O tecido sintético ele geralmente vai ser bem colorido e até a estrutura do tecido vai ser diferente, né? Você colocando aqui, ó, você vê que são estruturas um pouco diferentes. Você tem ali às vezes relevos, você consegue colocar vários tipos de cores, eles são bem resistentes também. Então, o poliéster, né, que é o exemplo da foto aqui, as cores, brilho, você vai ter muito essa característica e vai poder trabalhar com produtos mais alcalinos que eles vão aguentar, eles vão estar próprios para isso, sempre identificando ali a estrutura do tecido. Aqui alguns tipos, todas essas etiquetas aqui são de tecidos sintéticos, daí você vai ter vários, né? Até a base de PET, de polietileno, de poliestileno, né, de polivinil, vários tipos de tecidos sintéticos. E importante entender na hora da esfregação é isso aqui, ó, estrutura do fio de urdume e o fio de trama. Como funciona isso? Todo tecido natural ou sintético, ele vai ter 99% das vezes essa estrutura aqui de urdume e trama. Que urdume é o fio comprido, é o fio do rolo, é o comprimento do tecido. E a trama é o fio da largura. A trama ela vai e volta, passando por cima e por baixo do tecido. E aí a gente vai identificar aqui a trama. Como é que eu vou fazer a esfregação do tecido? Eu vou no sentido do urdume ou eu vou no sentido da trama? Isso é importante porque você vai sempre pegar um tecido. Se você pegar um tecido solto, não um colchão, você vai ver, ou um sofá, você vai ver que ele tem um lado dele é flexível e um lado dele é fixo, é duro. Um é flexível, você pode pegar até a sua camisa agora e identificar, você vai ver que num sentido ele é flexível e no outro sentido ele é duro. Na maioria das vezes, de pé aqui na vertical, o urdume ele é duro e na horizontal a trama é flexível, ela vai e volta, então ela é mole. Que sentido eu vou esfregar? No sentido da trama ou no sentido do urdume? Eu vou sempre esfregar no sentido da trama. Por quê? Porque ela é flexível. A estrutura do tecido está no urdume. Então, se eu esfregar no sentido do urdume, como ele não é flexível, eu não vou sentir flexibilidade, eu vou colocar mais força. O que vai acontecer? Vai romper. Se romper, um fio puxando inteiro, você imagina um fio inteiro puxando, arrebenta. E vai ficar uma marca daquele fio que ficou faltando, que é a estrutura. Se você estourar uma trama, que é muito difícil estourar, porque ela é feita para isso, mas pode acontecer, principalmente com politriz,
não vai destabilizar, o tecido vai continuar igual. Agora, no caso do urdume, não, destabiliza o tecido, a estrutura dele é onde ele está ancorado ali, é o urdume. Então, sempre esfregar nesse sentido. Eu fiz um vídeo com um microscópio que eu mesmo fiz de forma artesanal, mostrando uma fibra de um colchão antes e depois. E aí vocês vão conseguir ver ali o que é trama e o que é urdume bem claramente. E além de tudo, eu consegui mostrar ali uma limpeza, né? A fibra suja e a fibra, a trama e o urdume sujo, e a trama e o urdume limpo. Vou passar esse vídeo aqui para vocês agora. Aqui na esquerda eu tenho a trama e o urdume sujos, né? Carregados, sujidade, né? Você até consegue ver a sujidade, consegue ver pequenos pontos, além da coloração escura. E do lado direito aqui no depois de limpo, né? De como ficou aí o antes e o depois nesse processo aqui. Então, André, vocês vão perguntar, como é que você fez esse microscópio? Pois eu conto para vocês como eu fiz esse microscópio. É bem simples, existem várias maneiras. Tem microscópios que o pessoal compra da China, que já vem com luz, que é bem funciona também, é bem funcional. Só que eu fiz uma lente própria no meu celular, focando ali uma lente de webcam usada, você consegue fazer esse processo também. Bom, aqui exemplos aqui de tecidos que a gente vai encontrar e os mais comuns. Eu não tenho pretensão de mostrar para vocês aqui todos os sofás do mercado. Eu nem vou conseguir, porque tem muito sofá, tem muito tipo. Às vezes você chega no lugar e acha que é um sofá e na verdade é outro sofá. Que sofá é esse aqui? Esse aqui é o chenille, a gente encontra muito. Ele tem uma fibra mais alta, você consegue ver direitinho ali o que é trama e o que é urdume. É muito comum, você pode usar produto peróxido, no caso o Cliox, misturado com o Magic Float, ou só o Magic Float, ou o Magic Float Plus. Posso usar qualquer um deles aqui nesses processos de limpeza do chenille. Outro chenille aqui também, ele tem essa característica de você conseguir ver exatamente ali como está o sentido da trama e do urdume. Esse aqui também é muito comum, a gente vê bastante, que é o suede. O suede eu vejo alguns assim, o pessoal acabou de limpar, que ele fica com uma aparência até meio caída, porque o tecido dele é mais mole, então parece que ele descolou ali do estofado, né, da almofada do estofado. E então tomar cuidado, né, com o tanto que você aspira ali. Às vezes é bom dar uma ajeitada ali, porque fica um efeito estranho, né, o suede que a gente encontra pra caramba, né. E aí tem várias cores também, o suede a gente encontra ele com vários formatos, mas a gente encontra muito dessa cor, né? O pessoal encontra demais esses beges assim, esses mais claros. Esse aqui também é suede. Aí nós temos aqui o camurça. O camurça, você consegue ter aquele efeito de penteado. Você puxa para um lado, puxa para o outro. E a camurça ela é natural, né? Ela não é sintética. Então, tomar cuidado com muita alcalinidade. Ele aguenta. E sempre atentar que se você alcalinizar demais, vai ficar o bico da extratora, vai ficar as marcas que você passou no estofado. Então, se você não enxaguar de forma correta, vai ficar arrepiado, não vai ficar aquele toque macio na camurça, porque você não enxagou bem, porque ficou alcalino demais. Então, o enxague vai neutralizar, diminuir o pH desse tecido, dessa camurça. Então, é importante entender a camurça. Geralmente, ela vai ter essa cor mais escura, marrom, mais claro, marrom, porque é natural, então não é tingida, vai ter sempre essas cores naturais escuras, tá? Aqui nós temos o veludo. O veludo, ele já é uma camurça sintética, né? O veludo ele tem uma característica. Como é que eu vou distinguir o veludo do camurça? O veludo ele vai ser geralmente colorido e ter muito mais brilho do que a camurça, né? Você vai ter veludo, você vai encontrar assim nesse nível de brilho, esse azul. É bem bonito, né? Bem brilhoso, né? E também vai ter essa característica de quando você passar a extratora, se você não enxaguar direito, vai ficar arrepiado, vai ficar as marcas do aplicador ali. Então, atentar para isso também nesse processo. O jacquard, que também é um tecido que ele geralmente ele tem uma estampa que não é tingido, não é estampa como no sentido estampado. Ele esses desenhos são feitos com a própria linha colorida, né? Então é um tipo de
de sofá raro de encontrar, só que você tem que tomar cuidado, porque eu já vi jacar de cadeira, de poltrona, a pessoa comprou a poltrona toda florida no jacar, e às vezes a linha ela pode migrar cor, se você utilizar um solvente errado, usar um produto muito forte, e aí se você migrar essa cor, não tem muito o que fazer, vai ficar colorido onde não era para estar colorido. Então toma cuidado. É mais raro encontrar, mas em poltrona você encontra bastante. Tá? Encontra sim, esse tipo aqui também é o jacar. O couro, ele é interessante, né? É um material muito nobre e tal. Você não utiliza a extratora, você vai ter que usar um pano mesmo, um pano de microfibra para fazer a limpeza dele. O couro, naturalmente, ele não é brilhoso. O couro ele é fosco, ele é acetinado. Só que as pessoas gostam que ele brilhe, que ele fique bonito, brilhoso. E aí passa um hidratante, e aí ele fica gorduroso. E aí acontece, quando você cai alguma sujidade, você vai limpar, você vai usar um produto para limpar ali, seja um Magic Float, que é o que a gente mais indica para limpeza de couro, o Magic Float Plus, o Nix Float também pode ser utilizado em couro. Eu vou fazer uma limpeza nele ali, o que acontece? Ele vai tirar essa gordura, esse hidratante que você passou ali. Então ele vai deixar o couro como ele é, acetinado, sem brilho. Então, se você quiser passar um hidratante, você pode passar um hidratante de couro próprio para isso, e aí vai ficar brilhando. Então um processo limpo, e depois hidrata para poder ficar com esse aspecto. Se você quiser ele natural, eu prefiro natural, eu acho muito mais bonito, ele é acetinado, né? E o corino é engraçado, que ele é para imitar o couro, só que ele é super brilhoso, né? É bem artificial. Então, esse aqui, você não precisa hidratar, né? Ele brilha naturalmente. Só que, se você aplicar um produto muito alcalino, ele pode rachar, ele pode quebrar, também é só no paninho. Usa um flotador, usa o Magic Float Plus, vai resolver, no caso o Nix Float, vai resolver o seu problema, porque ele é neutro, vai limpar, vai tirar gordura, vai tirar mancha, vai deixar ele bonitinho como ele é, preservando a superfície dele original. No caso do corino que é brilhoso, vai ficar brilhoso. Linho. A gente encontra bastante do linho hoje, esses linhos naturais, tem linhos sintéticos. Geralmente o linho natural, ele vai ter essa coloração, essa cor clara, que é a cor dele cru, né? Dá para trabalhar com peróxido de hidrogênio? Dá para trabalhar com o peróxido de hidrogênio combinado com o flotador, o Magic Float? Dá, fica muito bom. Atentar porque para a estrutura. Esse aqui mais do que nunca você vai ter que atentar aqui, ó, esfregação, né? Aqui dá para ver bem a questão da trama e do urdume, porque o linho ele tem essa característica, né, de ficar bem acentuado, fica uma textura bonita, gostosa ao toque, a fibra do linho. Então, se atentar na esfregação, no sentido certo da esfregação, né? E também cuidado com um produto muito forte, para não agredir. André, porque a gente pega esses linhos super sujos, com canetinha, com caneta, né? Então, atentar ali qual o produto que eu vou estar utilizando. No caso, a gente tem uma gordura pesada, a gente tem o Eco Orange, que é um desengraxante à base de limoneno, que eu consigo remover, um solvente que eu consigo remover a sujidade do linho sem queimar, sem destruir o linho. Bom, chegando aqui, eu queria aproveitar esse momento que a gente vai falar dos produtos da Renco em si, para essa linha de estofados, aproveitar que essa semana a gente lançou um produto novo, que é o Clio Ox Wipes, que são os wipes aqui de limpeza, e eu vou mostrar aqui um videozinho mostrando para vocês como esse produto funciona, né? Não é para o segmento de estofados, mas como ele vai funcionar aí na limpeza do seu dia a dia para facilitar a sua vida. Solta o vídeo aí, pessoal. Apresentamos o produto que vai facilitar a sua vida. Clio Oxy Wipes. Panos umedecidos à base de peróxido de hidrogênio que limpam com eficiência e praticidade diversas superfícies. Limpador geral que combina o peróxido de hidrogênio com tensoativos biodegradáveis. Limpeza fácil e prática, como a vida moderna exige. Máximo poder de limpeza, elimina odores indesejáveis, elimina manchas com facilidade. Lacre de segurança que mantém a máxima eficiência de limpeza. Veja como é fácil utilizar esse produto.
Retire a tampa do balde e remova o lacre de segurança. A seguir, puxe um dos panos do centro do rolo e passe-o pelo orifício da tampa. Pronto! O Clio Oxy Wipes está pronto para o uso. Passe o Clio Oxy Wipes sobre as superfícies, espalhando a solução existente no pano para remover as sujidades. Superfícies bem limpas e com uma agradável fragrância floral. Após o uso, jogue o pano fora e com ele toda a sujeira. Você já sabe, o Clio Oxy é um produto de excelente qualidade e na sua versão Wipes não seria diferente. Disponível em 2 versões, 50 panos umedecidos e 125 panos umedecidos. Os panos têm o tamanho ideal para serem utilizados sem desperdícios. E a presença do Clio Oxy garante que a sujidade seja totalmente removida da superfície. Os panos são super resistentes. Isso impede que eles rasguem ou esfarelem na sua mão durante o uso. Eles são muito macios e de excelente qualidade. Clio Oxy Wipes, limpador de uso geral para diversas superfícies e ambientes. Bom, pessoal, acabamos de mostrar aí o vídeo do Clio Oxy Wipes, aqui muito prático da utilização da limpeza de superfícies. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de superfície para limpeza geral. Posso limpar meu computador, posso limpar meu celular aqui sem problema nenhum. Ele tem uma fragrância aqui agradável, então é bem prático. Ele, como eu falei, aproveitar, né, que eu estou falando disso, né, o wipes, né, o tecido, ele tem estrutura de tecido. Então, lembra que eu falei da trama e do urdume? Você pega aqui, ó, é flexível aqui, e você pega aqui, ó, é rígido. Então ele tem estrutura de tecido, trama e urdume, num lencinho de limpeza que é descartável. Então você vê o nível de qualidade que nós estamos colocando aqui no nosso material. Uma coisa que vocês viram aqui, né, mudou aqui, né, a magia da edição, o pessoal faz ao vivo. Esse kit aqui, esse cesto, que vai um kit de amostras, nós vamos sortear 5 kits no final da live. Vamos dar prioridade para quem estiver assistindo ao vivo, né? Que vem nesse kit? Vem esse organizador de acessórios da Bralimpia, que dá para você colocar os litros aqui, os borrifadores, os equipamentos. Fica bem fácil porque ele é um organizador de acessórios. O que vai vir nesse kit? Vai vir um Magic Float 200 ml, tudo concentrado, tá, gente? O Clio Oxy Floral 200 ml, o NYX Protetor de Tecido 200 ml, o NYX Prof Oxy 200 ml, né? Um odorizador bambu de 100 ml, né? Um Eco Orange de 100 ml, uma escova manual, né? Da Bralimpia, que é essa escovinha aqui, ó, que é esse material aqui próprio para tecido. Nós desenvolvemos, nós tínhamos já essa escova na nossa linha, nós modificamos as cerdas para justamente facilitar a esfregação e você ter eficiência sem agredir a trama, o urdume do tecido. Então ela é um pouco mais alta do que a nossa fibra tradicional, então ela te dá uma pegada de você conseguir esfregar mesmo em lugares mais chatos, cantinhos, né, que você não consegue às vezes alcançar, você consegue fazer essa esfregação manual, né? Todas essas amostras, além do organizador de acessórios, nós vamos sortear no final da live, né? Muita gente gostou da apresentação desse kit aqui, ficou bem bonito. Eu sou suspeito, né? Eu adoro esses produtos aqui. E aí a gente vai falar deles agora, né? Mostrando aqui o meu sofá, o que a gente utiliza, né? Que são basicamente os produtos que estão aqui, o que a gente tem mais utilizado na limpeza do sofá, e o que o mercado tem dado de feedback para nós, porque nós somos especialistas em produtos de limpeza e equipamentos. Mas muito mais quem está na rua, lavando o sofá, fazendo todo dia isso, acaba sendo mais especialista no procedimento do que nós, né? Então a gente aprende muito com o pessoal da galera do sofá, dos grupos. Eu falo, a gente vê muita coisa, como eu falei, errado, né? Eu não quero apontar só os defeitos, mas muita coisa eu aprendi vendo esses grupos, pessoas muito boas, fazendo um trabalho muito legal, muito profissional. E o que a gente tem utilizado, o que o mercado tem utilizado, o que a gente buscou para melhorar nesses processos aqui. Bom, primeiro produto aqui, Clio Oxy Floral, Magic Float, NYX Float e o Eco Orange.
para o sofá vai ser a nossa comissão de frente aqui, nosso pelotão, né, que vai enfrentar as sujidades aqui. Primeiro, o Cliox, ele é um peróxido de hidrogênio. Ele tem a ação de alvejamento, ele tem que ter seu ativo na formulação dele, então ele sozinho consegue fazer uma limpeza e um alvejamento no tecido, no sofá. Nesse caso, o Cliox, o limpador geral, ele não tem cheiro, ele tem um cheiro característico do peróxido, né? Por isso, no caso do estofado, nós também temos uma versão do Cliox, o geral, fragrância floral. Então, ele, depois que você faz a higienização com ele, fica uma fragrância suave. É suave, tá, gente? Não vai mudar o cheiro do ambiente para sempre. O cara falou, lavou ontem, hoje tá sem cheiro. É residual, é bem pouco, é justamente para durante ali, logo após o término do processo. Ambos aqui têm uma porcentagem de 6,5% de peróxido, então vão ter uma efetividade em vários tipos de sujidade. Se você for olhar o pH deles, o peróxido de hidrogênio ele funciona de forma diferente, porque mesmo ele tendo um pH levemente ácido, entre 3 e 4, ele consegue remover sujidades orgânicas. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio ele trabalha de outra forma. Ele trabalha por oxidação e desidratação da sujidade. Ele desidrata a célula, desidrata micro-organismos e vai eliminar ali. Esses dois aqui eles não têm laudo desinfetante. Aqui são limpadores com ação alvejante, tá? Então o Cliox e o Cliox fragrância floral. Temos também o flotador. Nós temos o Magic Float e o Nix Float, né? Que a gente chamava antes de Magic Float Plus, né? Mas a gente mudou até Magic Float Plus. Quando a gente fala Magic Float Plus e Nix Float, é a mesma coisa hoje dentro da Renco. O Magic Float tradicional, com a embalagem vermelha, mais rosa, quer dizer, ele é alcalino, então ele vai trabalhar em mais sujidades orgânicas e vai ter essa característica de flotador, de separar a sujidade. Esse produto, muito antes da gente trabalhar com estofados mais incisivamente, lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu entrei na Renco, nós não tínhamos o Cliox, não tínhamos o Perox. O Magic Float era o que a gente usava para tudo e ele funcionava. Eu costumo dizer que a gente não ia colocar Magic, o nome Magic num produto se ele fosse ruim. Muito pelo contrário, ele realmente faz mágica em muitos casos. Só que ele é um limpador geral, pode usar em superfície também, pode usar em cadeira, mesa, porta. Só que a gente descobriu que em tecido ele tem uma característica muito legal, muito importante, que é a flotação, e é muito eficiente. E no caso do Nix Float ou Magic Float Plus, ele vai ter a mesma ação, porém com pH neutro, para justamente esses tecidos naturais, justamente esses linhos naturais, essas camurças, tecidos que não são sintéticos, ou são fibra animal ou fibra vegetal. A gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de alcalinidade que você vai colocar ali. E uma coisa que é importante, que a gente pega essa informação, que a gente fez testes e mais testes de utilizar combinado o Cliox e o Magic Float. Lembrando que isso é uma ação, gente, só para o tecido, só para o estofado, para combinar a ação do flotador com a ação alvejante do peróxido de hidrogênio. Então, a gente consegue fazer ali 50 ml do Cliox mais 50 ml do Magic Float. Fazendo uma solução de 1 litro, você vai ter ali, o produto vai alvejar e vai flotar ao mesmo tempo. É o mesmo processo que a gente faz em lavanderia, de você pegar a ação do peróxido de hidrogênio e potencializar o pH, aumentando o pH dele e ele ficando mais alvejante. Se você colocar a temperatura então até 60 graus, aí fica perfeito, aí fica maravilhoso. E aí vai ser muito mais rápido, você não vai ter que extrair, não vai ter que lavar, fazer o processo 2 vezes, 3 vezes, às vezes com uma vez só, você já vai ter efetividade. Tá? Então fica a dica, dá para usar separado, mas se você usar junto você vai ganhar tempo, autonomia, vai fazer o trabalho muito mais rápido nesse processo. E aí nós temos o Eco Orange. O Eco Orange é um produto bem nobre, é um desengraxante à base de limoneno. O que é o de limoneno? É um solvente à base feito da casca de laranja, de casca de bergamota, de limão, que é um solvente que ele tem uma característica muito legal de dissolver gordura, óleo, a gente utilizava ele em limpeza geral, para gordura super pesada, e muitos técnicos de limpeza de estofado têm utilizado ele é maravilhoso, ele não agride o tecido,
de forma nenhuma. Ele é maravilhoso para remover gordura mesmo, e alguns tipos de materiais sintéticos. Né? Pra você ter uma ideia, eu já usei ele para remover piche de manta asfáltica, não de pichação, mas de manta asfáltica. Sabe quando respinga ali, o sapato pega ali, você pisa na manta asfáltica, vem aquela goma, ele consegue dissolver. Outra coisa que ele consegue dissolver também, não é remover, ele dissolve, é chiclete, né? Goma de mascar, ele consegue dissolver também, tanto de piso quanto de tecido. É muito eficiente. Colas, vários tipos de cola sintética, cola à base d'água, às vezes colas à base de solvente, ele também consegue remover. Eu já peguei sofás assim bem complicados, que às vezes eu começo o processo com ele para tirar aquela gordura, e aí depois eu finalizo com o Magic Float ou com o Cliox para poder fazer aquele enxágue total. É um produto muito eficiente, você usa bem pouquinho dele, a diluição dele tem 1:40 no sofá e se mostra muito rápido nos seus resultados. Bom, e no caso do colchão? Essa foto, gente, é uma foto feia mesmo, um colchão que eu peguei na rua, tava jogado na rua, e eu falei, se eu lavar aquele sofá, aquele colchão, eu lavo qualquer colchão. E colchão, a gente tem muita urina, você tem uma carga gigantesca de sujidades, algumas coisas assim complicadas, até colexidina, como eu disse para vocês no começo. E nesse caso aqui, eu fiz um teste, eu usei um produto para fazer esse antes e depois aqui, o colchão estava inteiramente sujo, né? E eu fiz só essa parte, e só que nesse caso a gente utiliza esse produto aqui, ó, o Nix Prof Ox desinfetante para roupas hospitalares. Ele é um produto da nossa lavanderia, sim. Então, ele tem na sua composição 50% de peróxido de hidrogênio. Vocês lembram que eu falei? O Cliox tem 6,5%. O Nix Prof Ox tem 50%. É praticamente matéria-prima pura. Só que nesse caso aqui do colchão, ele não vai funcionar sozinho, porque ele só tem o peróxido, ele não tem tensoativo. Então, na lavanderia a gente também faz esse procedimento. Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar aqui só para colchões, essa necessidade de colchões, combinado com um flotador. Por quê? Porque aí eu vou ter a ação alvejante, muito alvejante, do Nix Prof Ox, mais a ação de flotação do Magic Float. Aqui, para fazer a diluição, para vocês verem como ele é concentrado, eu vou usar 10 ml do Nix Prof Ox e 50 ml do Magic Float para fazer 1 litro de água. Você vai potencializar com água quente aí, 60 graus, não mais do que 60 graus. Você vai esquentar a água antes de diluir e não diluir a água, não o produto diluído. Então, como eu falei antes, você pode usar resistência, você pode usar esquentar, botando uma vasilha de plástico, esquentar no micro-ondas, né, do próprio cliente. Essa ação já é comum hoje, então fica aí a dica. O Nix Prof Ox realmente é um negócio impressionante. Eu vou mostrar um vídeo que eu fiz aqui na limpeza de 2 colchões. Esses colchões ambos eu peguei na rua, que um deles é o que eu acabei de mostrar, que tá aquela parte ali que eu limpei, com o Nix Prof Ox combinado com o Magic Float. Eu vou passar esse vídeo agora para vocês aqui. Vou falar em cima dele para ficar até mais interativo aqui todo o procedimento. O produto diluído na água quente. Eu estou usando aí o meu pulverizador a pressão, pode ser o pulverizador tipo Guarani. A ação mecânica eu estou fazendo com a escova da Abralimpia, essa escova com a cera de PBT, que é uma cerda própria para isso. Então, no vídeo, ele não dá nem para perceber, mas aqui, nesse primeiro movimento que eu estou fazendo, é o sentido da trama. E o urdume, ele está aqui na horizontal, está ao contrário do que deveria ser. Está um pouco acelerado, justamente para não ter que mostrar o vídeo completo. Mas eu esfrego com muito mais vigor no sentido da trama. Eu esfrego também no sentido do urdume, mas eu não coloco tanta força, não vou tão forte ali nesse processo. Então, para você ver aí o antes e depois, como estava o colchão e como ele ficou depois, tá? Outro colchão, que é o colchão que eu mostrei anteriormente, esse tá bem sujo, tinha umas manchas e ele tinha uma coisa que é raro de acontecer, mas pode acontecer, que é ferrugem. E aí, como é que você faz na questão do ferrugem? Eu vou mostrar nesse vídeo. Aí eu faço o procedimento completo, também foi com o Nix Prof Ox diluído
misturado com o Magic Float, 10 ml de Nix Prof Ox mais 50 ml de Magic Float, na água quente, esfregação, extração, esfregação ali, faz o processo completo, né? E aí eu venho extraindo ali, vocês veem que já começa a clarear, alvejar, né? Vocês viram como é que ele ficou branco ali na foto que eu mostrei anteriormente. E aí eu tenho o problema aqui do ferrugem. No ferrugem, aí na nossa linha de lavanderia nós temos um produto próprio para tirar ferrugem, à base de ácido oxálico. Eu pingo ali somente no ferrugem, vocês vão ver como a química funciona aí do produto ácido tirando a ferrugem. Parece mágica. Essa câmera está acelerada, mas é um time-lapse, não tem corte. É só acelerado. E aí você vê aí como ficou o antes e o depois, né, para remover o ferrugem, né, como funcionou esse processo aí de limpeza completa aí com o Nix Prof Ox mais o Magic Float. E aí o ferrugem veio de brinde, né? Uma coisa que acontece pouco, mas a gente vê às vezes essas coisas, não sai, não. Vocês viram aí no vídeo que sai, funciona. E quando eu for finalizar o processo, aí eu posso usar aqui o neutralizador de odores, para não ficar aquele cheiro de produto às vezes, ou não ficar cheiro de nada. O neutralizador de odores ele tem uma fragrância dele e ele vai neutralizar qualquer tipo de mau odor. Outra opção também é o Mirax Air odorizador de ambientes bambu, né, que tem um cheiro mais sofisticado, um cheiro até de que a gente pesquisou bastante para ter um cheiro, esses que o pessoal utiliza em marketing olfativo, né, que é aquele cheiro que é aconchegante, que dá vontade de você ficar no local, com a fragrância bambu, também está indo no nosso kit que nós vamos sortear hoje aqui para vocês, o Mirax Air neutralizador e bambu também. E por último, e não menos importante, nós temos um protetor de tecidos. Por que protetor de tecidos e não impermeabilizante? Porque ele é a base d'água. Então, a gente viu aí o ano passado alguns acidentes de lugares que pegou fogo, explodiu, matou gente. Não é brincadeira, de produtos à base de solvente. Em Curitiba teve 2 casos, um que explodiu e a pessoa se feriu, 3 pessoas se feriram, e um que o apartamento teve a sua parede arrancada e uma criança morreu. Porque a pessoa simplesmente ligou o fogão no momento que o técnico estava aplicando o impermeabilizante que estava no ar ali, no caso, o solvente. Então, existem vários tipos. Existem inflamáveis, esses que explodem, que são perigosos. Existem uns que são à base de solvente, mas não são inflamáveis, porém, são muito tóxicos. Então quem está aplicando isso todo dia tem que tomar cuidado, porque a pessoa que comprou o sofá, que comprou o serviço de impermeabilização, ela vai ter contato uma vez ali, secou, beleza. Mas você que está aplicando todo dia, você vai estar inalando isso. Então saúde é uma coisa que a gente não brinca. Não tem como a gente ter esse tipo de, não tem problema, é só um pouquinho. Não. Então nós optamos, tivemos a opção de não colocarmos nem a base solvente, muito menos inflamável. Colocamos um produto de tecido à base d'água, que vai ter ação impermeabilizante, porém vai ter uma duração menor, vai durar aí em termos de 4, 6 meses, em média, dependendo da utilização do sofá. Funciona, gente? Funciona. Eu tenho muitos clientes que têm utilizado, e nesse kit aqui também vai ele. Uma vantagem do protetor de tecido à base d'água é que muitas vezes eu consigo aplicar ele ainda úmido, que é a maior vantagem dele. Ainda úmido, eu digo, eu acabei de lavar, enxaguei bem, vi que o pH está baixo, vi que o pH não está alcalino, está mais neutro, eu consigo tirar ali o excesso de água e aplicar ele no mesmo dia, e ele vai ali promover ali uma proteção. O que é essa proteção? É a proteção de caiu alguma coisa, dá tempo de eu ir lá pegar um papel, um pano e limpar antes que penetre no sofá. Não é aquela proteção que caiu e ficou ali a posse e vai ficar a posse e vai segurar, tá? Não. O base solvente ele faz isso melhor, ele vai impermeabilizar por mais tempo. Então, funciona. Eu fiz um vídeo aqui de um sofá impermeabilizado com ele que tinha acabado de ser higienizado, então isso é bem na hora. Vai dar tempo de você ir lá, remover, trazer de volta trazer de volta o líquido que caiu ali, o leite, a gordura, sem
problema nenhum. Então, funciona, né, de certa forma para proteger o tecido até que você consiga fazer a limpeza ali, remover a sujidade, o líquido, a gordura, o que caiu ali sem agredir o sofá, sem precisar lavar novamente. Então é uma opção, nós optamos por isso, poderíamos ter feito a base solvente, mas quando a gente fala que se o risco são vidas, é melhor não correr o risco, é melhor a gente ter um produto que a gente fala, vai durar um pouco menos, mas vai ser seguro para quem está aplicando, né? Vai ser seguro para quem contratou o serviço também. Certo? Eu queria agora, né, nesse momento, aproveitar e fazer o sorteio, né? Pedir pro pessoal aqui. Na verdade, sorteio não, né? Primeiro são as perguntas, né? O que mandaram de pergunta pra gente. Durante a live, a Vitória vai passar para mim aqui algumas perguntas e, né, o que for dentro do que a gente consegue responder, a gente vai responder para justamente tirar qualquer dúvida, alguma coisa que às vezes eu não percebi que eu falei, para justamente não ficar nenhuma informação faltando. E, né, claro, vamos sortear aqui o kit bonitinho aqui do organizador de acessórios com as amostras aqui da Renko para você conhecer essa linha completa da Renko. Exemplo de sujidade sintética. Usar vaporizador no lugar da água quente, isso funciona? Funciona, tá? Essa pergunta é boa, porque eu posso usar um vaporizador para ajudar a dilatar. A temperatura ela sempre funciona para dilatar ali a fibra, abrir ela, para que eu consiga puxar com mais facilidade, né? Então, ela vai conseguir fazer isso. Alguém perguntou que exemplo de sujidade sintética: tinta, amoeba, próprio remédio, protetor solar, maquiagem. Isso são tipos de sujidades sintéticas, tá? Qual o produto para tirar ferrugem? Eu acabei de mostrar aqui, na nossa linha de lavanderia tem o removedor de ferrugem e ele tem embalagem de 5 litros. Na verdade, eu estou até fazendo uma sugestão para a gente colocar uma embalagem de 1 litro para justamente facilitar essa compra, porque você viu que eu uso muito pouquinho e ele tira ali o ferrugem. Posso usar para outros tipos de sujidade pesada? Aqui, qual seria o produto? Só para eu entender. Posso usar em qualquer tecido? Vamos lá. No caso dos tecidos, é sempre o que eu falei para vocês. Se o tecido natural, de fibra natural, seja ela vegetal ou animal, o ideal é usar o Magic Float Plus, tá? Que é neutro, o Nix Float, que é neutro. E no caso de colchão de bambu, eu posso usar o Nix Prof Ox, que é no colchão, sendo bambu natural? Posso, nessa concentração que eu mostrei para vocês, 10 ml para 1 litro, tá? Mais forte do que isso, para tecido natural, não. Se for tecido sintético, eu posso usar até 50 ml por litro no tecido sintético, tá? Outra pergunta aqui. Posso utilizar o tira-ferrugem em grampos que vestem tecido? Pode, tá? No caso, o removedor de ferrugem, cuidado como é que está a estrutura desse grampo, senão ele vai remover o ferrugem e vai quebrar o grampo também. Porque o que é ferrugem? Ferrugem é oxidação, ou seja, ele está tirando uma carga do metal junto. Então, ver como é que está a estrutura desse grampo, mas pode sim, tá? O de ferrugem se pode usar em qualquer tecido. Pode usar em qualquer tecido. Ele é próprio para qualquer tecido. Cuidado com tecidos naturais, tá? A mistura do Cliox e Nix Float tem ação bactericida? Não. Só ação de limpeza. Então, o Cliox e o Nix Float não tem ação bactericida. O Nix Prof Ox e o Magic Float tem, tá? Deixar o Cliox por mais de 10 minutos no tecido vai estragar? Não, não vai estragar. O Cliox, ele é inofensivo, né? O Cliox, nessa aplicação de tecido, você aplicando ele diluído, deixar 10, 15, 20 minutos, não vai estragar o tecido. O único cuidado, eu tenho que tomar cuidado com ele, é na aplicação, eu pegar em algum móvel, espirrar em algum móvel do cliente, eu limpo imediatamente ele para não ficar uma marquinha branca, né? Ele fica esbranquiçado, mas não esbranquiçado que não sai.
Esse esbranquiçado sai. Só que você não viu. E aí pingou lá no cliente, o cliente vai achar que não sai, vai achar que você manchou. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Muito, muito legal isso aqui. Vamos lá. Qual o produto ideal para retirar mancha de caruncho? Então, o caruncho aqui, cada lugar, cada região chama de um jeito, né? Quando você... colchão, por exemplo, o Nix Prof Ox com o Magic Float, aí você colocaria 50 ml de cada um, você vai ter uma eficiência maior. Se você conseguir remover, deixa agir 10 minutos, e aí você vem fazendo esfregação, tem que ter esfregação, você vai conseguir algum resultado. Depende muito. É o que eu falo, dá para tirar isso, dá para tirar aquilo? É aquilo que eu falo quando o cliente manda a foto e o pessoal fala, não, isso eu removo. Cuidado, você não sabe quanto tempo está lá. Então, quem promete tudo e não entrega nada, tá ferrado. Agora que você não promete e entrega, ele falou que não conseguiria, chegou aqui e tirou, você vai ter muito mais credibilidade aí com o cliente. Então você fala, não, preciso ver primeiro. E cuidado com avaliações feitas por foto. Vem cada coisa, você acha que é uma coisa, o cara tira a foto, põe um filtro de Instagram, manda a foto pra você e fala, o sofá tá limpinho. Aí você chega lá, o cachorro da pessoa mora no sofá. Aí não tem jeito, né? Tem que tomar cuidado. Vamos lá. Outro tipo aqui. EcoOrge pode ser usado em qualquer tipo de tecido? Qual a melhor diluição? O EcoOrge pode ser usado em qualquer tipo de tecido? Sim. Melhor diluição dele é 1:40. Não adianta querer usar ele puro, usar ele muito forte. Ele precisa da água para funcionar e fazer a emulsão. Tá? Isso é ilusão aí, querer usar ele muito forte. Tem produto que não precisa de enxágue? É verdade? Como limpador, sim. Para limpeza de estofado, todos eles precisam enxaguar. Tá? Então essa pergunta é bem interessante. Em limpeza de superfície, aqui, ó, eu peguei aqui o wipes e passei na superfície aqui. Eu preciso enxaguar? Não. Só que aqui ele já está diluído, eu passei na superfície fixa, vai evaporar. No tecido, puxou, eu vou ter que fazer um enxágue. Então tem produtos que, se você deixar ali no tecido e sem enxaguar, pode ficar com a fibra muito áspera, né? Porque você não tirou e aí a alcalinidade atrapalha a estrutura do tecido. Quais os produtos bactericidas da Renko para tecido? Então vamos lá. Eu falei o Nix Prof Ox, mas eu não falei do Mirax S, que eu posso usar para finalizar a lavação do tecido. Eu posso aplicar Mirax S em tudo para ter ação bactericida depois da limpeza. Também posso usar o Mirax BG, também posso usar o Mirax Ox, que também vai ter ação bactericida. O Cliox não tem ação bactericida. Bom salientar isso. Então na nossa linha bactericida tem vários. É que hoje, como é limpeza de estofado foco, eu nem falei nesses que eu acabei de citar. Nix Prof é indicado para fazer um enxágue antes de impermeabilizar com base solvente não inflamável? Peraí, deixa eu entender essa pergunta. É indicado fazer um enxágue? Sim, tem que fazer bastante enxágue. Por quê? O Nix Prof Oxy, ele, como eu usei ele junto com o Magic Float, o pH vai lá para cima. Aí o pH vai ficar entre 10, 11. Então, para impermeabilizar, eu preciso que o pH esteja o mais neutro possível. Então, enxague bem. Você pode pegar, por exemplo, um pH digital que vende no Mercado Livre, você vai pagar aí 30, 40 reais, e você tira a última água separado, extrai a última água separada e mede o pH dela, até ela sair neutra. Vem enxaguando até a água sair neutra. Quando ela estiver saindo neutra, aí sim você vai conseguir fazer a impermeabilização sem o resíduo Nix Prof te atrapalhar. Então, não. Cuidado com o metal, tá? Porque, por exemplo, alguém perguntou aqui, Nix, respondi e não falei, né? Eu tô ficando... Enfim, Nix Prof Ox agride vidraças ou caso respingue em superfície, ele danifica? Então, sempre é importante, né? Vai fazer uma limpeza no cliente, forra o chão, né? Coloca ali uma lona. Hoje tem empresas que fazem lona, justamente colocam o seu logotipo ali. Se vai utilizar, como eu falei, o maior vilão nessas manchas que acontece se respingar produto é a politriz. Eu já vi o cara tentando limpar aqui, pau! Espirrou com a politriz na parede do cliente e aí fica aquela marca. E aí, dependendo da tinta, da qualidade da tinta do cliente, não é culpa dele, não te chamou para limpar a parede, chamou para limpar o sofá e você vai tentar limpar, sai a tinta junto. Então, tomar cuidado. No vidro, não tem problema. Se respingar no vidro, se você for lá imediatamente limpar, não acontece nada. Se secar, você vai ter que usar um limpador ali, de limpar vidros ali, usa um rodinho da Bralimpia, vai ficar perfeito ainda, entrega uma limpeza de vidro no final também. Então, sempre que vai utilizar, esfregar,
protege as coisas em volta. Eu sei que é fácil falar e chega no cliente, é um apartamento de 40 metros quadrados, você puxa o sofá, você tem que sair para mexer no sofá. Então, mas é sempre bom proteger o piso, ter esse cuidado aí a mais aí, porque produto químico às vezes respinga e você nem vê. Aconteceu um cliente nosso, caiu o produto no piso laminado, ele não viu e ali foi ficando, né? É complicado se você não conseguir remover. Vamos lá. Hoje tirei uma mancha de um sofá que uma empresa deixou, a mancha que saiu do verniz de madeira do sofá. Usei o Magic Float Cliox. Fiz certo? Qual o produto mais indicado? Você fez certo aqui, né? No caso, é só entender aqui. Tinha uma mancha e saiu do verniz da madeira do sofá. Então, no caso, esse verniz, se ele tiver, dependendo da madeira do sofá, a estrutura do sofá, por isso que é importante não molhar muito o sofá, que senão você chega nessa estrutura de madeira. E aí eu já vi gente criar até mofo, criar fungo nessa madeira de tanto que molhou. Então, tomar cuidado. O Magic Float com o Cliox consegue tirar esse tipo de verniz, que é um verniz que ele é só para proteger, não é um verniz estético, aqueles verniz super grossos. São verniz só para proteger ali a madeira para ela durar mais tempo. Então, ele consegue remover aí tranquilamente. Muito importante isso aqui. As pessoas, às vezes, até tem muita gente que fala sobre isso, nessa questão da organização, né? Eu coloquei aqui o nosso organizador de acessórios, porque é fácil, você coloca ali as bombonas, mas a gente vê, às vezes, alguns técnicos que perdem 20, 30 minutos só indo, pegando coisa no carro, esqueci a escova, esqueci a extensão, esqueci o adaptador de tomada, esqueci o produto, e aí fica entrando e saindo da casa do cliente, até o cliente que vai assim, não, peraí, esse cara não vai começar a lavar nunca? Chegou, já tem meia hora, não pegou no meu sofá ainda? Então, importante, faça o checklist, separe os produtos, saia de casa com tudo, que aí você chega em casa, você chega no cliente, tem o Cliox e o Magic Float, eu resolvo tudo. Mas se tiver uma gordura muito pesada, você vai precisar de um pouquinho de Eco Orange. Se tiver, o cara aproveitou que você tá lá e você falou, a gente limpa o colchão também. Ah, mas eu não trouxe produto para limpar o colchão, ou então não tenho produto suficiente. Vá preparado, né? Faça o checklist e faça o produto completo. Cliox puro, tira a mancha de mofo, é o que eu falei para você. Eu não vou prometer para você que tira, mas eu já tirei muito mofo com o Cliox. Não necessariamente puro, mas uma diluição de 1 para 20, de 1 para 10. Nunca usar puro, tá? Porque a água, o veículo precisa da água para fazer esse processo. Aconteceu, o cliente falou, eu tentei tirar o mofo e não saiu. Aí você vai ver, a parede tem um mofo de 88. E aí você não consegue tirar mesmo, porque o mofo é mais velho do que eu. Então, dependendo de como está o mofo, de como está o bolor, você tem que identificar o que é de remover e o que é pintar. Às vezes é melhor pintar. Então, claro que você não vai falar assim, como eu falei, brincando com o cliente, né? Tem que ter esse jogo de cintura, ó. Tem mofo que remove, tem mofo que não remove. Mas não precisa usar puro, tá? Você vai remover ele aí com 1 para 10, 1 para 20 no máximo. Protetor de tecido protege contra xixi e urina? Vamos lá, a pessoa passou protetor de tecido no colchão. E aí a criança mijou lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Até a pessoa ver que mijou, não protege. Então ele é instantâneo. Caiu, dá tempo de você ir lá e remover e tal. Então, aí deveria. E mesmo impermeabilizante à base de solvente, se for esse tempo todo que eu falei, e aí mijou durante a madrugada e ninguém viu, e a criança ela não conta pra amanhã. Ela espera a mãe descobrir, espera alguém descobrir, ou alguém perceber o cheiro, e aí muitas vezes já é tarde demais, tá? O Eco Orange é eficiente contra a gordura corporal? Qual o tempo de ação? Tem muita gordura corporal, peguei colchão, peguei sofá, aquela gordura insuportável. Você pode aplicar, pode deixar até mais tempo, 20 minutos. Aplica água quente, dilui com água quente. Posso deixar até mais tempo. Quanto mais, nesse caso, melhor. Cuidado também quando você molha demais. Quanto mais você molha, mais resíduo você vai ter que aspirar. Então, sempre atentar a quantidade que você molha. Mas eu posso deixar aí 20, posso deixar até mais tempo. Não posso deixar secar, tá? Secar na superfície não
É legal. Mancha de Super Bonder, qual para usar? O Eco Orange tira Super Bonder, tá? Então você pode aplicar ali em cima da mancha spot. No caso aqui eu posso pegar o Eco Orange até puro, pego um pouquinho puro dele, gotejo ali em cima da mancha do Super Bonder, ele vai dissolvendo, você vai esfregando devagarzinho, não tem que ter pressa nessa parte, porque tem que deixar o solvente entrar na mancha ali, entrar na liga do Super Bonder e quebrar ela, e você consegue remover ela sim, tá? E agora nós vamos aqui para o nosso sorteio, dando prioridades, é claro, nossos amigos que estão ao vivo, né, que estão assistindo agora no momento, né? A Vitória tá mandando aqui pra mim. Vamos lá, o primeiro sorteado que vai ganhar um kit desse aqui bonitão. E eu vou levar esse é meu, né? Esse é meu. Vamos lá. O primeiro vai ser a Silvana Watanabe. Silvana Watanabe, o seu e-mail tá cadastrado aqui no nosso webinar, então no nosso aplicativo aqui. Então você vai receber o e-mail nosso, né? Recebendo as orientações para receber o kit aqui. Outro que vai vir aqui, manda aqui, Alexandre Paiva. Também entrar lá, a gente vai entrar em contato por e-mail, vai receber o kit completinho aqui com escovinha, com organizador, tudo bonitinho. Mais um, Jaci Jensen. Eu acho que é assim que fala, Jaci Jensen. Acabou também de ganhar esse kit. Mais um, o quarto será o Jefferson Vicentim. Eu acho que eu conheço o verso... eu acho que eu conheço. Eu conheço bastante gente. Muita gente me conhece também. Eu acho que eu conheço Jefferson Vicentim. Parabéns por ganhar aqui o nosso kit. E o último, o quinto, Lorival Teixeira. São os nossos ganhadores. O quinto ganhador, Lorival Teixeira. Entraremos em contato por e-mail. Mandaremos um e-mail com informações. Esta live estará disponível no site www.meuestofadolimpo.com.br, que é o nosso portal. Que esse vai estar na íntegra lá, a gente vai só editar, deixando organizadinho. Para quem perdeu, alguém que você queira que assista, um funcionário seu, quer que um funcionário assista novamente, então você vai lá, meuestofadolimpo.com.br, você vai ver lá, você vai ter que me aturar de novo, tudinho de novo. Pode colocar, meu funcionário saiu para limpar o estofado hoje, não viu? Coloca ele sentadinho lá na frente do YouTube, lá na frente do nosso portal, meuestofadolimpo.com.br, e ele vai assistir todo esse conteúdo aqui. A nossa pretensão não era ensinar tudo de uma vez aqui, nossa pretensão era levar mais informação. E eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido, eu acho que conseguimos chegar nesse resultado. Dicas, novas informações estão lá. Vocês vão encontrar todos os produtos e informações, catálogo, se você quiser fazer download, né? Também vai ter o link para o site da Renko se você precisar de alguma informação de produto de lavanderia ou então de tratamento de piso. Como eu falei hoje, o foco é estofado, especialmente para vocês. Eu gostaria de agradecer todos que ficaram até agora com a gente, e você que vai assistir depois. A gente fica muito feliz em poder levar esse conteúdo. É um prazer enorme fazer ao vivo, né? Como diz o Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. A gente tenta levar o melhor, chegar na melhor qualidade possível para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Teremos novos webinars sobre vários tipos de limpeza. A Abralimp e a Renko não tem parado nesse tempo. Na verdade, a gente nunca trabalhou tanto. E eu fico muito feliz e queria agradecer a todos. Uma boa tarde, um bom resto de tarde, né? E até a próxima.